O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Começamos nós, nesta semana, a leitura do profeta Isaías. Isaías, profeta rico de imagens e de símbolos. Isaías, profeta que narra a antecipação, o momento e a esperança após um dos momentos mais tensos e difíceis da história de Israel, o tempo do exílio da Babilônia. O povo que é arrancado de sua terra por ter se esquecido das promessas do Senhor. O exílio, então, serve ao povo como uma pedagogia da parte de Deus, de modo que não é Deus a origem e a fonte do castigo, mas na medida em que ele se retira sua graça e seu favor, o povo tem condições de cair em si. Assim, abre-se a profecia de Isaías. Estamos nos primeiros versículos deste livro. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes, ou aqui nesta tradução, magistrados de Sodoma. Prestai ouvido aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. O profeta está sendo irônico. Aqui, não só o povo judeu, mas todos nós temos muito presente diante de nossas mentes, de nossa memória, se não religiosa, poética e artística, o que significa Sodoma e Gomorra. Sodoma, Gomorra, cidades consumidas pelo enxofre que cai do céu. Nós nos atemos ao significado poético, esquecendo que a sabedoria de Deus serve justamente para fazer perder os distraídos. Nós sempre nos perguntamos, será que caiu fogo? Será que fogo voltará a cair? E perdemos de vista o sentido poético e simbólico por detrás destas duas cidades e que agora o profeta Isaías, no início da sua profecia, quer retornar. O fogo aqui simboliza a violência do desejo a que todos nós estamos submetidos quando somos consumidos pelos nossos próprios caprichos. A avareza, o egoísmo, a insubordinação, a dificuldade de escutar os outros e, sobretudo, a Deus nos leva a queimar, não é? De modo que se cumpre em nós aquilo que diz o Cristo. Na ânsia de ganhar, de receber, de lucrar, de ter, de angariar, de levar vantagem, nós terminamos nos perdendo a nós, aqueles que amamos nossa paz e, sobretudo, nos perdemos de Deus. O profeta, então, como é próprio dos profetas, quer cavar os ouvidos daqueles que escutam. Aqui, ao fazer um apelo aos magistrados de Sodoma, há também um midrash, isto é, uma expressão das Escrituras que quer nos levar a outra. Os
príncipes de Israel, os magistrados, os reis do povo, deveriam ser os primeiros a serem fiéis à aliança do Senhor. Os magistrados, os juízes, os príncipes, os reis eram colocados à frente do povo como um símbolo do pastor de Israel, para conduzir o povo às pastagens, e as pastagens, o lugar de receber a plena vida, a paz, é a lei do Senhor Deus. Aqui, ao falar de príncipes, nós podemos ir lá em 1 Samuel, capítulo 15, quando Saul perde o direito de reinar sobre Israel, porque vai dizer o texto, ao invadir a cidade de Amaleque, ele se precipita como uma ave de rapina, com a violência do desejo, e aí então, ao invés de escutar o Senhor Deus, escuta as vozes da carne clamando em si e torna-se um pervertido do direito e da justiça. E aqui, neste Midrash, isto é, na escritura que vai dando sempre voltas em si mesmo, nós entendemos os versículos subsequentes. O versículo 11 assim se diz: que me importa a abundância de seus sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto do holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados, do sangue de touros e de cordeiros, de bodes, não me agrado. Esta é a maneira que a Escritura tem de nos ajudar a entender que não bastam os nossos ritos, os nossos cálculos e as nossas repetições para agradar a Deus. É Samuel quem vai dizer a Saul, no capítulo 15 do livro que acabei de escutar: Saul, a obediência vale mais do que sacrifícios e a docilidade mais do que a gordura de bodes e carneiros. Nós temos que tomar cuidado com as poses, com os ritos e com as repetições vazias, que nada mais são do que a perversão do direito. Nós não raro multiplicamos os aspectos exteriores e as exibições para não nos fazermos as verdadeiras perguntas e não termos a coragem de experimentar de Deus aquilo que importa. Sabemos tudo sobre o carro da santa, sobre a festa dela, repetimos todos os anos, temos tradições de quem veste a santa, de qual vestido, de qual rubi, e estamos vazios do direito e da justiça. Estamos vazios daquela compaixão de que falava o evangelho de ontem, de um samaritano que sabia muito pouco sobre a lei dos judeus, no entanto foi a essência da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como uma versão da própria carne. Irmãos e irmãs, nada corrompe mais devastadoramente a alma, nada mais diabólico do que aquilo que se encontra em nós às vezes, o desejo de sermos mais santos do que a nossa vizinha. Lá onde houver este desejo hipócrita de aparentarmos aquilo que não somos, podemos estar certos. Estamos mais próximos de Sodoma e de Gomorra do que dos mandamentos do Senhor Deus e da justiça da sua lei. Assim, rezamos no Salmo 90, ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, é o Senhor falando sobre aquele que se dispõe a ouvir a sua palavra, hei de ouvi-lo e atendê-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. O povo de Israel se perde no exílio, porque deixa de conhecer o nome de Deus e a vontade de Deus. Se nós vamos lá ao capítulo 10 do livro do Deuteronômio, assim está escrito, e este é o apelo do profeta Isaías na leitura que acabamos de escutar. Assim se diz lá em Deuteronômio capítulo 10, o Senhor defende o órfão e a viúva, o Senhor ama o migrante, portanto, Israel, amai o migrante, porque também vós fostes estrangeiro na terra do Egito. Aqui está o coração da lei do Senhor Deus. A experiência que fazemos dele, da sua graça e da sua misericórdia, nos leva a olhar para o lado e perceber as indigências e as fraquezas uns dos outros, com atenção, com cuidado e com o amor que elege. Sim, reconhecermos nós as nossas fraquezas, termos tempo para nos alcançarmos em nossas indigências, termos a coragem de sermos curadores feridos, é sempre muito difícil. Temos nós nossas urgências, temos nós nossas impaciências e nossas limitações, mas é este o convite sempre presente das Sagradas Escrituras, como lá está no Salmo 41, versículo 1. Feliz de quem pensa no indigente,
No dia da desgraça, o Senhor o ouvirá. Olha que midrash interessante. O Senhor pede que nós o escutemos, seus mandamentos, sua palavra, o amemos de todo o coração, deixemos tudo por causa dele, como vamos escutar no Evangelho. E na medida em que nós o escutamos, reconhecemos o seu nome e a sua grande misericórdia, nós também nos pomos a sermos mais atentos uns aos outros, porque a fé nos abre os olhos, os ouvidos e os lábios. Os olhos para ver as necessidades daqueles que precisam. Os ouvidos para escutarmos mais do que falar, pois o homem religioso vai lembrar que Tiago é aquele que é rápido para escutar, mas moroso para falar, porque a língua pode colocar fogo em tudo, vai dizer Tiago, assim como colocou fogo em Sodoma e em Gomorra. Aquele que escuta, que vê, que guarda a palavra para que nela fale o Senhor, vai dizer este Salmo 41, será ouvido por este mesmo Senhor no dia da desgraça. E também nos convida a perceber o livro dos Provérbios, ressonância daquilo que fala Isaías aqui em sua profecia. A ressonância daquilo que fala Isaías na sua profecia, no versículo 17. Aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vai dizer o livro dos Provérbios no capítulo 19, versículo 17. Aquele que se compadece do pobre, empresta a Deus. Toda vez que nós emprestamos o ouvido para alguém que precisa, toda vez que nós generosamente nos dispomos a ajudar alguém que está necessitado, diz o livro dos Provérbios, ecoando a profecia de Isaías, nós, antes de tudo, estamos emprestando a Deus. Irmãos e irmãs, não é que o profeta Isaías esteja pedindo que nós sejamos antiliturgistas e que não tenhamos consciência dos ritos. Os ritos são importantes. Gosto sempre de citar uma frase que aprendi com Dom Valmor e também é muito repetida pelo querido Padre André, reitor do Santuário de São Judas Tadeu. Sem ritos não há civilidade. Se nós não temos ritos, não sabemos nos assentar à mesa, se nós não sabemos a referência e dar a importância àqueles que estão diante de nós, no ofício belo do seu cargo, das suas responsabilidades, nós não temos civilidade. É isso que nos caracteriza como seres humanos, não é? Estarmos à mesa, deixarmos que alguém mais velho passe à frente, tudo isso é muito importante. Nós precisamos de rito para acordar, não é? A gente tem um rito para lavar os cabelos, a gente tem um rito para limpar a casa, tudo isso é muito importante. O risco é quando nós vivemos em função destes ritos, de modo que estes ritos, sejam eles religiosos ou não, anestesiem a hipocrisia do nosso coração. E aqui impõe-se, termina a nossa reflexão com aquilo que Cristo diz no seu Evangelho. Vim trazer divisão. Quer dizer, não imaginemos nós que seguir a Jesus Cristo nos trará uma vida confortável. A vida confortável são para aqueles que multiplicam os ritos vazios, são para aqueles que querem estar convencidos de que fazem isto ou aquilo, seja por Nossa Senhora ou qualquer santo, e já dão por descontado o dever da misericórdia, de uma palavra de generosidade e de doçura para aqueles que mais precisam. A divisão do discernimento verdadeiro, onde cada um de nós, todos os dias, é confrontado por esta palavra, que não é confortável, que julga as intenções dos nossos corações, que certamente, às vezes, é doce nos nossos lábios, mas amarga em nosso estômago, porque nenhum de nós se olha com sinceridade para a própria vida, vive coerentemente esta palavra. Mas o que Jesus pede de nós não é que nós sejamos coerentes ao tempo todo, porque, como seres humanos, nós somos incoerentes. O que ele nos alerta, assim como o profeta, é que nós não sejamos hipócritas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos nossas preces.